Eu sou a Vânia Gadini, eu tenho a minha formação básica, sou de São José dos Campos, né? A minha formação inicial é na área de educação, mas eu sempre caminhei pelo mundo da indústria, né, por mais de 30 anos, e há 5 anos eu resolvi mudar a minha trajetória, me aposentei, e decidi trabalhar por conta. Então, eu me capacitei como coach, eu ajudo pessoas, né, a fazerem seus currículos, reescreverem suas histórias, a resgatarem a sua autoestima, né, profissional. E nesse meio do caminho, né, da pandemia e tudo, eu conheci a numerologia. Na verdade, eu sempre gostei, gente, desse mundo, sabe, espiritual, essa coisa holística. Então, eu já fiz curso, por exemplo, de astrologia, eu adoro tarô, adoro cartas. Então, o mundo espiritual sempre me atraiu. E quando eu consegui direcionar minha vida para uma fase, assim, mais de fazer aquilo que eu gosto, né, aquela coisa que vem do coração, a numerologia chegou até mim. Então, eu acredito que eu já sou numeróloga de muitas vidas, porque foi paixão assim à primeira vista. Então, eu tenho gostado bastante, né, desse estudo, de me aprofundar nisso, e quero continuar nisso, né, nesse caminho do autoconhecimento, de ajudar as pessoas. A pandemia, ela trouxe para a gente uma oportunidade, sabe? Eu, assim, de verdade, para mim, a pandemia foi ótima. Está sendo ótima no aspecto de me dar essa chance de acessar, primeiro de ficar quieta, né, de ser aquela coisa de ter que se conter, ter que se voltar mais para si. E, assim, foi uma coisa interessante, porque eu acabei passando muito bem esse momento, me voltei muito bem para isso, e aí eu comecei, lógico, a ficar mais na internet, né? E aí eu estava vendo, já estava, assim, vendo, assim, informações tal sobre o Feng Shui, né? Feng Shui, e por acaso, Vanessa, sério, eu não me lembro, mas em algum momento eu recebi algo da numerologia. E aí eu olhei da imersão da turma 13. Aí eu olhei tudo, eu falei, puxa vida, né? Eu sempre quis, de alguma maneira, estudar isso um pouco. Eu me lembro que eu já fiz um mapa, já fizeram uma análise numerológica minha, pitagórica, muitos anos atrás, né? E isso sempre foi uma coisa que ficou meio que, como é que funciona, né? E eu nunca consegui ver direito. E aí me chamou a atenção. Eu gostei da sua forma de abordar, eu gostei da maneira como você engajou o pessoal, né? Como você atraiu a gente, como despertou a vontade de querer fazer, né? E aí eu decidi também entrar para a turma 13. E é engraçado que eu fiquei assim muito dividida, eu falei, vou, não vou, tal, não sei o quê. Que eu me lembro que eu mandei a minha inscrição, aí a Érica falou assim, você viu a hora que você mandou? Eu falei, não. Né? Aí eu mandei a 0000. Aí ela falou assim, eu falei, o que é o 00? Né? Ela falou assim, é o tudo ou nada, né? Isso foi muito marcante para mim. Cada vez que eu olhava, eu falava, nossa, mas será, né? Porque eu também queria fazer algo, Vanice, que eu tivesse, assim, um trabalho, né? Como você colocou bem antes, quando a gente meio que aposenta, a gente é meio rotulado, só que eu, por exemplo, eu tenho muita energia, e eu nunca me vi assim, eu sempre me vejo fazendo coisas, sempre, minha vida inteira, eu acho que eu vou fazer coisas, estudar, né? Então, isso foi uma coisa que eu encontrei, foi uma área de conhecimento que eu encontrei, que eu falei, nossa, dá para fazer algo aqui em casa, dá para eu estudar sozinha, dá para eu interagir, e eu posso trabalhar de uma maneira que eu decida como, né? Isso foi muito bacana para mim. E aí eu entrei na turma 13, né? Foi muito bacana, conhecendo aí as colegas também, né? E, assim, nesse aspecto, eu vejo, assim, que cada vez mais eu acesso pessoas diferentes, né? Conheço pessoas interessantíssimas. E uma coisa muito bacana, né? Eu encontro um ambiente para falar de coisas que é muito legal, que todo mundo gosta de falar, né? Que eu sempre me sentia aquela meio fora da caixinha de gostar de coisas diferentes, né? Tipo o esotérico e tal, sempre parece como aquela coisa, essa daí tá alucinada, né? Não tá no mundo da lua, né? E eu sempre gostei. Então, agora eu sinto que eu encontrei um lugar para, assim, para interagir com pessoas afins, né? Isso é muito legal, eu gosto bastante, sabe? De verdade. Quando eu entrei na imersão, eu fui, assim, me envolvendo, né, de uma maneira bem interessante, de ir gostando muito de tudo, fazendo muito sentido para o meu momento de vida, né? Analisando as pessoas do meu núcleo familiar, marido, filhas, né, parentes, né, irmãos, tudo. E eu fui vendo que aquilo fazia muito sentido, sabe? Isso é que assim, me ganhou. Fazia muito sentido, era muito coerente. São conhecimentos que não são adivinhatórios, né, não são achismos. E quando você acessa a informação das vibrações dos números, por exemplo, né, você percebe que cala fundo na alma. E é uma linguagem que não tem palavra. Você não tem palavra para dizer, nossa,
isso é bom ou isso faz sentido? Você sente. Então, eu senti muito isso dentro de mim. E conforme foi acontecendo a imersão e tudo, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos meus números, né? Que eu sou um 7, né? Eu sou 27 de nascimento, mas eu tenho uma motivação 7, né? Tenho 2 7s fortes no meu mapa. Sou muito desconfiada. Mas eu sou daquele bicho desconfiado, ai, nossa, é muito bom. Mas será? Nossa, como é que será depois? Porque eu nunca tinha feito um curso assim, né? Foi minha primeira experiência como curso EAD nesse formato, né, e tudo. Então, de certa maneira, eu ficava, poxa, né? Mas conforme foi acontecendo a imersão, e conforme eu ia tendo essas respostas, quando veio a proposta, né, de fazer a formação, primeiro, né, veio um momento em que eu estava querendo fazer algo, né, no sentido de autoconhecimento, e aquilo para mim foi muito poderoso, que quando eu olhei, eu falei, nossa, eu estava num momento assim meio, vamos dizer assim, desafiador, porque eu ainda estava com minhas filhas em faculdade e tudo, né? Então, você sempre vai equilibrando, né? Eu também tenho 8 de destino, né? Então, é aquela coisa, né? O racional, não, e aí? Vamos, não vamos, tal, né? Bacana, mas dá. E aí, no fim, eu encarei e eu falei, não, é um investimento para mim. Eu não encarei como gasto, eu não encarei como perda, eu encarei como investimento, tá? Investimento em que sentido? No sentido de me apropriar mais de mim, de entender as pessoas, né? De fazer esse sentido. Então, conforme eu fui fazendo, inclusive, a formação, isso também, assim, a dúvida que eu te falo, nossa, achou o curso caro? O que é caro? Depende do ponto de vista. E cada vista tem um ponto. Então, eu acho que depende do momento que você está, do que você busca. Para mim, foi algo assim que foi um investimento, tá? Que eu acho que, desde o primeiro dia, eu nem me lembro mais de como é que não pesou, sabe aquela coisa? Nossa, porque às vezes você compra coisas, você fala, ai, nossa, meu Deus, todo mês você fala, nossa, tem que pagar. Não é assim. Então, foi assim uma decisão tão pé no chão, de uma certa maneira, e tão consciente, e fazendo tanto sentido para mim naquele instante, daquilo que você propunha, daquilo que eu encontrei de conhecimento depois na formação, é diferente o fluxo, sabe? Então, eu vejo que, assim, a gente tem que ver bem o valor das coisas, né? Porque muitas vezes a gente põe preço, mas não sabe o valor. Então, para mim, o valor superou infinitamente um preço, tá? E outra coisa, né, que você perguntou, a Vânia, antes e depois. Eu fiz essa pergunta até para os meus familiares, para minhas filhas, para quem eu fiz os mapas, para o meu marido. E eu tenho uma filha minha que ela é psicóloga, que eu sempre gosto de perguntar as coisas para ela, porque ela é bem assim, assertiva, tem palavra na bucha, né? Aí eu perguntei para ela, eu falei, e aí, filha, você me vê diferente? Né? Depois que eu comecei a estudar numerologia, tudo, porque foi assim, Vanice, quando eu vi meus números e entendi meu universo, eu fiquei assim umas 2 semanas meio, sabe, foi uma coisa interessante, mexeu muito comigo, sabe, de me entender ali. Então, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas assim, meio que concatenando as minhas informações, olhando a minha vida, vendo o que fazia sentido. Por que eu decidi mudar radicalmente a minha profissão? É porque eu entendi que era a minha missão, que minha missão é 6. Fiz um sentido tão profundo. Então, sabe quando você se salva, que você fala assim, nossa, eu tenho uma resposta para aquilo que eu senti, que não é tangível, mas faz sentido, né? Então, quando eu descobri isso, eu, assim, fiquei realmente muito feliz. Parece que eu tomei aquilo que você fala, tomar posse. É isso mesmo, eu tomei posse, né? Então, a minha filha, quando eu falei isso, ela falou, mãe, você está diferente. Você está mais confiante, mais leve. Você está mais, assim, você fala, você tem tranquilidade. Uma tranquilidade nas coisas que eu acredito, Vanice, que é a tranquilidade do entendimento do fluxo das coisas. Sabe, como eu falei, eu sou coach também, né? Apesar de eu não ter atuado diretamente em atendimentos, e o coach também é bacana, mas tem lacunas, né, de compreensão. Então, assim, a numerologia, nesse entendimento de vibrações e tudo, fez todo sentido, né, para mim. Então, eu gostei quando a minha filha falou isso, o antes e o depois, e eu achei, falei, nossa, que interessante, né? Então, eu me vejo outra pessoa. Hoje eu sou a Vânia, que me propus a ser a vida inteira. Eu digo, permita-se, resgate-se e tome posse de você. É um caminho que, olha, é para poucos.